Olá, aqui quem fala é Cristiano Maia e neste vídeo nós vamos começar a construir o nosso funil, tá? O nosso processo de automação. Mas antes nós precisamos definir um objetivo, né? Você precisa entender qual que é o objetivo da sua automação, não é? E também conhecer as funções de cada elemento, né? Então, para isso eu já deixei montado aqui uma estrutura, né? O nosso funil ele vai ser dividido em duas estruturas, tá? O LeadZap Hub permite que nós façamos isso, né? Permite que nós possamos criar duas estruturas diferentes, que eu considero como estrutura lógica, né? Que é a estrutura que nós vamos poder aplicar inteligência no nosso funil, e a estrutura linear, né? Que é a estrutura de sequência, né? Bastante conhecida por nós em sistemas de autoresponder, né? Então, eu dividi aqui em duas estruturas. A primeira é a estrutura lógica, que é a estrutura que vai remover o lead de uma sequência e adicionar em outra, com objetivos diferentes. E as sequências lineares, que eu costumo dizer que são as sequências de comunicação, né? Sempre dividida entre delay e comunicação. No caso da nossa automação, nós vamos utilizar o meio de comunicação que é o e-mail, né? Nós poderíamos então utilizar notificações para Facebook, SMS, né? Então, para esse exemplo, eu montei essa estrutura com o objetivo de não perder vendas de boletos gerados, né? Então, basicamente, nós temos aqui duas estruturas, né? A primeira estrutura, que é a estrutura de cadastro e de oferta, né? E a segunda estrutura, que é a estrutura pós-checkout, né? Que, como eu falei, o objetivo é não perder vendas de boletos impressos, então nós temos aqui duas implementações, né? A primeira com status de boleto impresso e a segunda de finalizado, né? Que nós vamos precisar desse status para identificar que esse lead se tornou um cliente e então remover da automação de conversão de boletos, né? Então, antes de iniciarmos aqui a montagem, vou iniciar passo a passo e construir esse funil do zero com vocês. Eu quero apresentar alguns elementos que são essenciais para que esse funil funcione de forma correta, tá bom? Então, nosso primeiro elemento é o formulário, né? Que é o nosso método de entrada, né? Nós temos aqui no LeadZap Hub outros métodos de entrada, mas nesse exemplo nós vamos utilizar aqui o formulário, né? Esse formulário, depois nós vamos poder copiá-lo e adicionar uma landing page, onde nós vamos fazer a captura dos nossos leads, tá ok? Então, basicamente, todos os elementos, eles têm aqui a possibilidade de você adicionar um nó descendente, né? Esse segundo ícone, ele permite que você visualize os recursos desse elemento, no caso o formulário, você tem aqui o script, né? E cada elemento vai disponibilizar ferramentas diferentes, né? Recursos diferentes. Então, nesse caso aqui, nós temos o script, né? Do formulário para que a gente possa colar em nossa landing page, tá ok? E esse formulário, ele vai fazer a captura do lead. E na sequência, no nosso fluxo aqui, nós temos o elemento aplicar tag, que quer dizer que quando o lead passar por aqui, vai receber a tag que nós configuramos, que nós selecionamos e criamos no sistema. Neste caso, eu tenho aqui a tag LeadZap Hub Cadastro, né? É uma tag que eu criei, e você pode criar aqui outras tags, né, em tempo de execução. Basicamente, você precisa digitar o nome da tag e apertar Tab, né? Já vai ser criada e vai estar disponível para você utilizar no sistema, tá bom? É, então, em seguida, aqui seguindo o nosso fluxo, nós temos o elemento sequência, né, que o nome é bastante sugestivo, que realmente quer dizer isso, né? Ele é um container que permite que a gente crie internamente uma sequência, que é o que eu falei, é uma estrutura linear cronológica, né? Então aqui vocês podem ver, eu criei uma estrutura linear dividida entre delay, que são os intervalos de tempo, e comunicação, no caso e-mails, né? Então aqui eu dividi no primeiro dia, né, envia um e-mail, no segundo dia outro e-mail, terceiro dia é outro e-mail, né? E aqui você pode adicionar quantos e-mails ou quantos métodos de comunicação você precisar, né? Então esse elemento é muito importante, né? Ele, além da organização, ele permite que a gente aplique inteligência no nosso funil, né? De forma a remover ou adicionar leads, né? Então esse elemento ele trabalha muito bem com as tags, né? E a gente vai trabalhar muito com as tags para que a gente possa filtrar e entender realmente quais são as ações desse lead, né? Então, eu costumo dizer que quando nós estamos aplicando uma tag, nós estamos incluindo um DNA no nosso lead, né? Nós estamos adicionando elementos que permitam que nós possamos fazer uma segmentação mais precisa futuramente, né? Então, o elemento sequência, né? Ele trabalha muito bem e de forma bastante eficaz com o elemento tag aplicada, né? Ele trabalha sempre com o elemento sequência, tá? Ele tem como dependência as tags, né? Então, sempre que um lead alcançar um objetivo, nós possamos aplicar uma tag nele para que nós possamos ter uma ação executada dentro do funil, né? Então, por exemplo, bastante atenção nesses elementos, né? Aqui ele aplica uma tag e aqui ele filtra, né?
tag aplicada, ele é um filtro, né? Então sempre que uma tag for aplicada em um lead, ele vai ser executado se a tag for igual àquela que nós selecionamos aqui internamente. Então aqui nesse caso, por exemplo, eu selecionei duas tags, né? A Leadzap Hub Cliente e a Leadzap Hub Boleto Impresso, né? Então o que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos o cadastro do lead, ele vai entrar na sequência, né, na oferta principal, e se o lead receber essas tags, Leadzap Hub Cliente ou Leadzap Hub Boleto Impresso, nós vamos filtrar esse lead, removendo ele dessa sequência, né, para que ele não continue mais recebendo e-mails relacionados a essa oferta, né, então a gente possa adicioná-lo em um funil de conversão de boletos, se for o caso, né, do status que nós recebemos, né. Então basicamente o tag aplicada, ele trabalha junto com sequência, né, com o elemento sequência, filtrando os leads que estão internamente. Então eu vou abrir aqui uma nova aba só para eu criar uma estrutura para que vocês possam entender melhor esse elemento de sequência, porque ele é muito importante, ele vai potencializar a aplicação de inteligência no seu funil, tá bom? Então eu vou chamar aqui essa aba de exemplos, tá? Só para eu apresentar algumas estruturas aqui. Então, o tag aplicada, ele funciona muito bem com o elemento de sequência, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente entender. Vou colocar aqui boleto, tá? Eu vou adicionar aqui o nome boleto e vou selecionar a tag Leadzap Hub Boleto Impresso, né? Que é a mesma que nós estamos utilizando lá. Só para que vocês entendam melhor essa estrutura de trabalho que o elemento tag aplicada pode executar junto com o elemento sequência, né? Então eu vou clicar aqui em elemento sequência e eu vou chamá-lo de boleto, conversão de boleto. Né? E aqui eu vou adicionar outra tag aplicada, né? Então imagine o seguinte, nosso lead recebeu a tag, né? Só para que vocês entendam, né? Nosso lead recebeu a tag boleto impresso em outro estágio, né? Eu vou mostrar para vocês isso como esse lead vai receber essa tag um pouquinho mais para frente nessa aula, né? Então imagine que esse lead recebeu a tag boleto impresso, tá? Então como eu falei para vocês, o elemento tag aplicada ele é um filtro, né? Então sempre que o lead receber uma tag, ele vai verificar se esse lead possui a mesma tag que está selecionada aqui, e se tiver selecionada, ele vai executar e adicionar o lead na sequência, né? Vai passar o lead para o próximo elemento. Então, vamos imaginar que o lead tenha recebido a tag boleto impresso, né? Então, o elemento tag aplicada, quando ele é implementado antes do elemento sequência, ele adiciona, ele vai filtrar o lead e vai adicionar o lead na sequência. Agora, quando ele é implementado após a sequência, ele tem o mesmo objetivo, né, de filtrar, porém, ele não somente vai filtrar o elemento, né, ele não somente vai executar, como também ele vai tirar o lead de dentro dessa sequência. Né? Então, nesse exemplo aqui, de forma lógica, né, qual seria o status, né, qual seria o status que eliminaria o lead dessa sequência, né, de conversão de boleto. Então imaginamos que o lead tenha entrado nessa sequência de conversão de boleto, onde nós vamos enviar e-mails, né, com o objetivo de fazer com que ele pague esse boleto, né? Então, a partir do momento que ele se torna cliente, ele não pode mais receber esse tipo de informação, né? Então, o status que vai fazer com que esse lead saia dessa sequência é o status de cliente, né? Então, nós vamos colocar aqui outro elemento tag aplicado para remover esse lead dessa sequência quando ele se tornar um cliente, né? Então, eu vou colocar aqui cliente e vou selecionar a tag Leadzap Hub cliente, né? Então, só para vocês entenderem melhor. Essa estrutura aqui é bastante importante. Então, você sempre trabalhando com as tags, né? Você vai poder criar estruturas como essa, que são bastante inteligentes e muito enxutas, né? Elas são muito simples, né? De você visualizar. Então, aqui nós temos uma tag aplicada, né? Um filtro que vai filtrar todos os leads que recebam a tag boleto, né? De boleto, e que vão adicionar o lead nessa sequência de conversão de boleto. E caso o lead se torne um cliente, nós vamos filtrar removendo esse lead dessa sequência. Né? Então, basicamente é isso. O tag aplicado quando filtrar o lead estiver implementado antes de sequência, ele vai adicionar o lead dentro dessa sequência. Né? Quando ele está implementado após a sequência, ele vai filtrar o lead, a tag que nós selecionamos aqui dentro, e ele vai remover o lead dessa sequência. Né? Então, de forma lógica, né, o lead tem que sair dessa sequência sempre que ele se tornar um cliente, né, que não faz sentido esse lead continuar recebendo boletos que já tenham sido pagos. Né? Então, vamos voltar aqui no nosso funil de cadastro para eu continuar mostrando para vocês aqui.
Então aqui no nosso funil nós temos 3 processos, né, que são as sequências de oferta principal, onde nós vamos enviar e-mails falando sobre a oferta principal. E quando essa sequência concluir, né, internamente aqui, imaginamos que nós temos esses e-mails aqui, quando essa sequência concluir, caso o lead não tenha sido filtrado para fora, né, não tenha recebido a ação de compra, que nesse caso aqui, como eu expliquei para vocês, eu coloquei aqui o Lead Zap Hub cliente, o Lead Zap Hub boleto impresso, né, que vai filtrar o lead para fora dessa sequência. Caso, ao chegar no final, o lead não tenha sido filtrado por essa tag, ele vai passar para a próxima sequência. Então, nessa sequência aqui, nós vamos criar uma estrutura de e-mails onde nós vamos enviar um bônus, né, agregar valor ao nosso produto, né? Então, nós temos essas 3 sequências, né? Então, aqui a oferta principal, bônus e escassez. Então, só para recapitular, a sequência ele é um container que é apropriado para você criar uma sequência linear de comunicação, né? E caso o lead chegue ao final dessa sequência e não tenha sido filtrado, ele passa para a próxima sequência, tá? E assim sucessivamente, né? Então, aqui nós temos três sequências com 3 objetivos diferentes, né? Nós temos aqui a oferta principal, o bônus, para agregar valor ao nosso produto, e o escassez, né? Que é para a gente criar urgência na ação do lead, né? Então nós temos aqui as 3 sequências e também implementamos aqui em cada sequência o filtro tag aplicado, né? Que eu selecionei nas 3 sequências as mesmas tags, né? Que é o mesmo objetivo para remover, para filtrar esses leads, né? Então sempre que o lead estiver dentro de uma sequência dessas, caso ele se torne cliente ou imprima um boleto, ele vai ser removido dessa sequência, tá? Eu vou passar aqui para o checkout agora, onde eu vou mostrar para vocês onde eu estou aplicando as tags, tá? Então aqui nós temos o Monetize Connect implementado, né? E sempre que o Monetize receber o status, né, da transação, ele vai passar para o condicional, né? No caso aqui nós temos o condicional com o status boleto impresso, né? Caso seja esse status, ele vai aplicar a tag, né? Que é a tag que nós criamos para filtrar os leads das sequências de ofertas, né? Então, o Zap Hub boleto impresso. E vai adicionar o lead na conversão de boletos, né? Que é outra sequência. E da mesma forma, né? Eu apliquei após a sequência, com o objetivo de filtrar esse lead e remover dessa sequência a tag cliente, né? Então, aqui eu criei Zap Hub cliente, ou seja, sempre que um novo lead receber a tag Zap Hub cliente, ele vai ser removido dessa sequência de conversão de boletos, né? Então aqui em outra condicional nós temos as tags que nós temos o status finalizado e completo e vai aplicar a tag Zap Hub cliente, né? Que por sua vez vai executar o tag aplicado, né? Como eu falei, bastante atenção nesses 2 elementos aqui. Um aplica tags e o outro filtra, né? Esse tem o objetivo de marcar o lead com a tag e esse tem o objetivo de filtrar o lead que contém a tag, né? Com o objetivo de remover ele de uma sequência, tá bom? Então agora nós vamos criar do zero essa estrutura, tá? Iniciando pelo cadastro e depois fazer toda a parte de integração com a Monetize, no nosso caso aqui, tá bom? No nosso exemplo. Eu vou clicar aqui em funis de automação, né? E aqui eu vou criar um novo funil, tá bom? Eu vou chamar de Lead Zap Hub, né? Vamos fazer um exemplo aqui, como se nós fôssemos criar um funil de conversão de boletos para o Lead Zap Hub, tá? Salvar. Nós temos o nosso funil criado e nós vamos começar a construir esse funil, tá bom? Quando nós entramos aqui no nosso funil, para construir, o Lead Zap Hub já nos oferece aqui alguns métodos de entrada, né? Como eu falei, ele tem vários métodos de entrada, né? Mas nós vamos utilizar aqui o formulário, tá bom? O formulário, nós precisamos colocar um nome, né? Eu vou colocar aqui formulário 01, apenas para exemplo, e nós vamos também cadastrar uma URL de redirecionamento, né? Aqui você poderia colocar uma URL de redirecionamento de uma página de agradecimento, né? Orientando o lead a verificar esse e-mail na caixa de entrada, né? Mas nesse exemplo eu vou adicionar aqui a página de venda do LeadZap, tá bom? Sempre ativar, né? E aqui nós temos já o nosso formulário criado, tá? Então aqui nosso método de entrada. Como eu falei, no momento que nós formos adicionar esse formulário na nossa página de captura, nós vamos vir aqui, copiar esse script aqui e colar na nossa página, tá bom? Bom, na sequência, né, nós vamos adicionar uma tag. Como eu falei, é importante você sempre adicionar tags a esses leads para que você possa filtrar futuramente, né, esses leads e criar segmentações inteligentes, né? Então é interessante que você possa aplicar essas tags, tá?
Eu já vou criar uma tag aqui chamada, vou colocar aqui tag de cadastro, né? Em seguida eu vou selecionar aqui a tag que eu criei anteriormente. Salvar. Então nós temos aqui o cadastro, que vai receber uma tag. Em seguida eu vou adicionar aqui o elemento sequência, né, que é o elemento de estrutura lógica, que vai permitir que a gente aplique inteligência no nosso funil e também faça com que o nosso funil seja bem organizado. Né? Então aqui nós vamos criar a oferta principal, né? Vou salvar. Então aqui nós temos o cadastro, formulário, a aplicação da tag e vai adicionar o lead na sequência de oferta principal. Né? Bom, o elemento sequência, né, como eu falei anteriormente, é um container e aqui internamente que nós vamos criar nossos e-mails, uma estrutura linear cronológica, né, que eu vou adicionar aqui alguns delays para que a gente possa dar uma pausa, né, um intervalo de tempo entre um e-mail e outro. Então eu vou colocar aqui dia 1, né, eu vou colocar aqui, ó, exemplo, um dia. Então aqui você tem algumas opções, né, entre dias, meses, anos, minutos, né, dias da semana que você quer que esse lead receba esse e-mail e também a faixa de horário, né. Vou colocar ali, então um dia e salvar. Vou criar aqui um e-mail, que vai ser o e-mail 1. Aqui agora entra aquela parte que nós configuramos na segunda aula, né, que é o remetente que nós criamos. Né? Então, se você não fez aquele processo da segunda aula, volta lá, assiste a segunda aula, que você vai ter o remetente para você selecionar aqui, tá bom? Você vai clicar aqui em listar, né, você vai ter o seu remetente já criado anteriormente, tá bom? Aqui você pode adicionar o assunto do e-mail, no caso eu vou colocar e-mail 1, apenas para exemplo, e você pode criar ou listar um e-mail que você já tenha criado anteriormente. Então vou criar, tá? Eu vou dizer aqui, ó, e-mail exemplo 1, tá? E vou colocar um texto aqui de e-mail exemplo 1 também, tá? Aqui nós temos algumas tags, tá? Algumas tags que você pode utilizar, e-mail, o primeiro nome, né? O último nome, e as tags de remoção de listas, né? E aqui no caso também os links de boleto, né? Sempre que você utilizar esses e-mails pós-status de boleto impresso, né? Isso que eu vou mostrar para vocês lá nos e-mails de conversão de boleto. Nós vamos poder utilizar aqui o link de boleto, tá bom? Vou salvar. E em seguida também clicar em salvar. Bom, então aqui nós temos, a partir do momento que o lead entrar na sequência de oferta principal, ele vai aguardar um dia, receber o e-mail 1. Né? Então nós podemos criar outras sequências aqui. Nós podemos adicionar outro delay. Né? Vou colocar aqui dia 2. Vou adicionar 2 dias. Né? Ativar. Salvar. E criar o próximo e-mail, tá bom? E-mail 2. E-mail 2. Listar o remetente que nós criamos na aula 2, né? Assunto do e-mail, e-mail 2. Criar o e-mail 2. Vou colocar aqui exemplo, e-mail 2. Vamos ativar e salvar. E aqui, para a aula não ficar muito grande, você pode vir e adicionar quantos e-mails for necessário para a sua oferta principal, né, na sua estratégia de oferta principal. Lembrando que nós vamos utilizar outra sequência, né, pós-sequência, que sempre que o lead chegar no final dessa sequência e caso ele não tenha sido filtrado, ele vai passar para a próxima sequência, caso ela exista. Né? E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos criar aqui a próxima sequência, tá? Eu vou criar só as estruturas para vocês visualizarem. Vocês já sabem como criar internamente dentro dessas estruturas a sequência de e-mail, né? Então, eu vou clicar aqui em sequência novamente. Eu vou colocar aqui bônus. Ativar e salvar. Então, aqui nós temos o formulário. O lead vai ser o cadastro, né? Formulário de cadastro, onde o lead vai receber a tag de cadastro. Em seguida, ele vai ser adicionado na sequência de oferta principal e caso ele chegue no final dessa sequência,
ele vai ser passado para a sequência de bônus. E agora nós vamos adicionar aqui outra sequência, que é a sequência de escassez, né? Nossa sequência de escassez, tá? E aí vocês vão criar internamente dentro dessa sequência os seus e-mails, sempre separados por intervalo de tempo, que são os delays, né? Então agora nós temos 3 sequências, né? Lembrando que sempre que o lead chegar no final dessa sequência, ele vai ser passado para uma próxima sequência, né? Então por isso que vai ser importante a gente adicionar gatilhos que removam esses leads das sequências de bônus e de escassez, caso eles já se tornem clientes, né? Antes de concluir essa sequência, né? E para isso nós vamos utilizar o elemento tag aplicada, né, que é o elemento que eu falei para vocês anteriormente, que é um filtro, né? Então o elemento tag aplicada, ele é um filtro que vai ser executado sempre que o lead receber a tag que nós selecionarmos aqui, tá? Então eu vou colocar aqui ação de compra e vou selecionar duas tags, né, que são as duas tags que definem para mim como ação de compra, que é a LZap Hub boleto impresso, e a LZap Hub cliente, né? Lembrando que essas tags você vai criar conforme as suas estratégias, tá bom? Então aqui no caso eu tenho essas duas tags, que é a LZap Hub boleto impresso e a LZap Hub cliente, que vai filtrar o lead sempre que um novo lead receber essas tags. Então aqui na nossa estrutura vai funcionar assim, né? O lead vai se cadastrar, vai receber a tag de cadastro, né? Para que a gente possa fazer algum filtro futuro, né? Ele vai entrar dentro da sequência, né? Onde tem vários e-mails, né? Caso esse lead execute uma ação de compra durante essa sequência, esse elemento tag aplicada vai filtrar esse lead para fora, né? Lembrando que o elemento tag aplicada é um filtro, né? Que remove os leads caso ele esteja ativo dentro dessa sequência, né? Então, caso o lead não se torne um cliente durante essa sequência, ele vai ser transferido para a sequência seguinte, né? Mas caso ele se torne cliente, ele vai ser filtrado pelo elemento tag aplicada e removido da sequência, tá? Então por isso nós vamos adicionar esse elemento também nas outras sequências, para que tenha o mesmo efeito e não permita que o lead continue recebendo esses e-mails, né, sobre oferta, bônus, ou que receba informações que causem urgência na ação do lead, né, com gatilhos de escassez, né. Então aqui também eu vou selecionar a tag aplicada, que é o nosso filtro, vou também escrever aqui ação de compra, ficar bastante organizado, e vou aqui selecionar novamente as tags, né, que eu já criei anteriormente, LZap Hub boleto impresso e LZap Hub cliente, tá? Eu estou repetindo bastante, mas para ficar bastante claro, né, que o elemento tag aplicada é um filtro que vai ser executado sempre que o lead receber as tags que nós configuramos, né, no elemento tag aplicado. E aqui novamente eu vou adicionar o filtro tag aplicada, ação de compra, e selecionar as tags que definem a ação de compra para mim, que é o LZap Hub cliente e o LZap Hub boleto impresso. Tá bom? Salvar. E aqui organizar. Vou deixar organizado conforme ele estava no exemplo que eu mostrei para vocês. E vou explicar novamente para ficar bastante claro, né? Então o lead vai entrar no formulário, vai receber a tag de cadastro, né, para que a gente possa fazer um filtro futuro. O lead vai entrar na sequência, né, de oferta principal, onde temos vários e-mails, né, e vocês vão implementar e-mails em cada uma dessas sequências, né? Lembrando que o elemento sequência é um container onde nós podemos criar sequências lineares cronológicas de e-mail, né, de comunicação num todo. Então, dentro dessa sequência, nós temos vários e-mails. Caso o lead execute uma ação de compra, não faz sentido que ele continue recebendo ofertas, né? Então, nós vamos utilizar aqui o filtro, né, tag aplicada, para remover o lead dessa sequência. E sucessivamente nas outras sequências. Caso ele já esteja na sequência bônus ou na sequência escassez, da mesma forma ele vai ser filtrado, né, para não continuar recebendo mais informações sobre essa sequência, tá bom? Então nessa aula nós aprendemos aqui o que é o elemento sequência, a diferença, né, entre o aplicar tag e o tag aplicada, sendo que o aplicar tag ele vai marcar o lead com a tag e o tag aplicada vai filtrar um lead sempre que um lead receber uma tag igual àquela que nós configuramos aqui internamente, né? No caso nós selecionamos duas tags que definem a nossa ação de compra, né? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como aplicar essas tags com as implementações do Marketplace. No caso, nós vamos utilizar o Monetize e Connect,
que é um elemento que nós utilizamos para conectar com a Monetize, para receber os postbacks da Monetize. Mas também vocês têm disponível o Hotmart Connect e o Eduz Connect, que são elementos que têm a mesma função, porém para Eduz e para o Hotmart, tá bom? Essa aula nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós voltamos para configurar o nosso postback, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.